Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Nós somos um projeto edificado. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Estamos na nossa série de mensagens, enxergando a Bíblia com a lente de Deus e não dos homens, chegando a mais uma semana de aprendizado, de ressignificado da nossa fé cristã. Nosso tema de hoje é a soberania de Deus e a liberdade do homem. A soberania de Deus e a liberdade do homem. Nós vamos estar falando sobre esse tema durante algumas semanas, a começar por hoje, para que nós possamos entender a palavra de Deus como ela é. A soberania de Deus e a liberdade do homem. Abra sua Bíblia no Salmo de número 77, no versículo de número 20. Salmo de número 77, versículo de número 20. Você achou? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e vamos orar mais uma vez. Pai amado, bondoso, graças te damos pela oportunidade de render-te louvores em adoração. Graças te damos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra, ministrarmos e aprendermos segundo ela. Que possamos, ó Pai, vivenciar e experimentar do seu novo e vivo caminho. E que possamos transformá-los por ti, reinar em vida e ensinar pessoas a reinarem também. Guia-nos conforme a tua justiça, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Guia-nos conforme o teu amor, conforme a tua graça, conforme a tua misericórdia. Derrame da tua compaixão, manifeste a tua glória, para que vejamos a tua face, dia após dia, hora após hora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A soberania de Deus e a liberdade do homem. Eu louvo muito a Deus por ter a oportunidade de caminhar com pessoas tão especiais como o pastor Ed Henrique Vitz, como o pastor Ariovaldo Ramos, como o pastor Neil Barreto. Eu louvo a Deus porque um dia, olhando e vendo tudo aquilo que Deus fazia através do ministério desses homens, eu imaginava e desejava no meu coração: Deus, eu quero caminhar com pessoas que não estão presas à religiosidade, que não estão presas à religião, que não estão presas a mentiras, mas que estão dispostas, estão dando a cara a tapa, estão colocando a sua cara a prêmio, estão colocando a sua vida aí pelo teu reino. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de hoje poder estar caminhando com esses homens de Deus, cuja glória não é deles, cuja glória é do Senhor. Porque nós não podemos nos esquecer que o vaso é de barro. A glória é de Deus. Mas eu louvo a Deus por estar aprendendo nessa caminhada, nessa jornada com esses homens. Pastor Ed, pastor Ariovaldo, pastor Neil. Graças a Deus pela vida desses homens abençoados. E nós temos nessa caminhada ressignificado muitas coisas e aprendido muitas coisas e entendido conforme a palavra de Deus nos ensina, e não conforme aquilo que nos ensinaram, porque nos deram um produto enlatado, e um produto enlatado você vai comer achando que é e não é. Aí você vai falar: eu comi uma sardinha em lata. É o que te disseram que é, uma sardinha, mas aquilo ali é qualquer coisa, menos uma sardinha. Tem até uma aparência de sardinha, mas você já comeu uma sardinha fritinha? A sardinha em lata, se você for ver, a duração, o prazo de validade é 5 anos. 5 anos. E você vai comer aquele produto com prazo de validade de 5 anos achando que é uma sardinha mesmo. Mas nada melhor que uma sardinha fritinha na hora, né? Uma sardinha gostosa, né? Pensa. Então há uma diferença. Nos deram um produto enlatado que nós abrimos e dissemos: isso é o Evangelho. Mas era qualquer coisa menos o Evangelho, porque o Evangelho ele é simples e é fresco, ele é sempre novo, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias, a palavra de Deus ela se renova todos os instantes. Então o Evangelho ele é simples e novo todos os dias, quando ele nos é apresentado. Ele não é algo que tem uma validade: olha, já tem 2000 anos esse Evangelho estava enlatado aqui. Não. Ele se renova. Ele pode estar há milhares de anos,
mas ele se renova todos os dias. E é isso que nós temos que aprender, a ressignificar aquilo que um dia aprendemos, aquilo que um dia achamos que era evangelho. E muitas dessas coisas parecem paradoxos, parecem alguma contradição. Puxa vida, parece contraditório. Estou meio confuso com isso, pastor. É verdade. A gente fica às vezes meio confuso mesmo. Mas quem nos esclarece é o Espírito Santo. Quem nos instrui é o Espírito Santo. Quem clareia a nossa visão é o Espírito Santo. E se nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo selado nas nossas vidas. E se temos o Espírito Santo selado na nossa vida, e se acreditamos na palavra de Deus, nós vamos acreditar que o Espírito Santo é quem vai convencer, em nome da justiça, do juízo, do pecado, quem vai instruir no caminho da verdade. Nós estamos aqui para isso, para, mediante o mover do Espírito Santo, caminharmos no caminho da verdade. Dentro desse tema, eu resolvi falar com vocês sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Como é um tema muito extenso, nós vamos estar durante algumas semanas falando sobre isso, porque numa só mensagem de 50 minutos não dá para a gente falar tudo aquilo que precisamos falar. Então hoje vamos estar falando sobre essa primeira parte, a soberania de Deus e a liberdade do homem. Deus é soberano? Glória a Deus. O homem é livre? Glória a Deus também. A liberdade foi que Cristo nos libertou. Somos livres. Livres até para errar, até para dar as costas para Deus. Somos livres. Mas Deus é soberano? É. Pastor, mas parece meio contraditório, né? Deus é soberano e o homem é livre. Tem um paradoxo nisso aí. Então, vamos começar a nossa caminhada. Primeira coisa que eu gostaria de falar: Deus escreve a história através de mãos humanas. Deus escreve a história através de mãos humanas. Essa afirmação, que Deus escreve a história através de mãos humanas, pode ser uma paráfrase do Salmo 77, no versículo 20, que você está aí aberto. Eu vou parafrasear. Deus guiou o seu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus, soberano, guiou o seu povo pelas mãos de Moisés e Arão, seres humanos. Deus guia o seu povo pelas mãos de homens. O que nos faz lembrar a expressão impressa nos adesivos de carro dos cristãos piedosos, alguns adesivos que diz: guiados por Deus, dirigido por mim. Não tem? Alguns adesivos de carro: guiados por Deus, dirigido por mim. O paradoxo está posto, né? Se Deus escreve a história, então as mãos humanas não são livres, porque é Deus quem escreve a história. Então as mãos humanas não podem estar livres, pastor. Mas se a mão humana está livre, não é Deus quem escreve a história. Alguém logo poderia se levantar e dizer: pastor, isso de fato é um paradoxo. Não é Deus soberano, não é o homem livre. Ah, mas Deus é soberano e o homem é livre ao mesmo tempo? Aí há um paradoxo, aí é uma contradição. As mãos humanas podem ser manipuladas por Deus. Você vai me dizer: como o pai que pega a mão do filho para ensinar o filho a fazer o seu exercício. Daqui a pouco a Fernandinha vai estar assim também. Fernandinha vai estar lá aprendendo a escrever o alfabeto, e o Rafa e a Tati vão pegar a mão da Fernandinha e vão guiar a mão da Fernandinha para ela cobrir todo o A, para ela cobrir todo o E, para ela cobrir todo o I, todo o O, para ela cobrir todo o U. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Aí você vai dizer para mim: pastor, desse jeito não é um paradoxo, porque Deus ele vai manipular a mão humana para fazer a vontade dele. A mão é da Fernandinha, mas é o pai que está guiando, é a mãe que está guiando aqui. Mas não é esse o espírito da expressão da Bíblia. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A questão por trás quer saber se a história é escrita a quatro mãos
ou se a história é escrita a duas mãos. Como é que funciona? A história é escrita a quatro mãos ou a história é escrita a duas mãos? Ou mesmo, se os rabiscos humanos no papel exigem de Deus providências para que a obra final não seja estragada. O homem está fazendo os seus rabiscos lá, uns garranchos, e aí Deus está sempre aqui podando, aqui, ajeitando ali, para que a obra final não seja estragada. Em outras palavras, a atuação humana na história obriga Deus a necessariamente refazer os seus caminhos? Fica a pergunta, fica a dúvida, e talvez você diga, ó dúvida cruel. Aí a narrativa bíblica registra pelo menos 3 exemplos da liberdade humana impondo limites à atuação de Deus, ou exemplos de como Deus precisa fazer curvas para voltar ao rumo dos seus propósitos, ou ainda exemplos de como Deus escreve a história através de mãos humanas. Eu quero dar 3 exemplos para que nós possamos começar essa caminhada. Vou falar sobre a posse da terra prometida. Deus faz uma promessa para que o seu povo fosse para Canaã, para que o seu povo fosse para a terra prometida. E nós vamos falar sobre isso. Também nós vamos estar falando sobre a escolha de um rei para Israel. E nós vamos estar falando também sobre a construção do templo em Jerusalém. Então, entre o trajeto entre o Egito e a terra prometida, duraria por aproximadamente 3 meses. Eu não vejo, não acompanho os 10 mandamentos, mas se não estiver dizendo isso é porque está dizendo mentira, né? Porque do Egito até a Canaã, essa jornada, essa caminhada duraria em média aproximada 3 meses. Mas o povo de Israel demorou 40 anos para entrar em Canaã. Como é que uma jornada de 3 meses pode demorar 40 anos? A razão é simples. A primeira geração que saiu lá do Egito se acovardou diante dos ocupantes da terra e se recusou a entrar. Dos 12 espias que Moisés mandou espiar a terra prometida para sondar a terra essa que mana leite e mel, somente Josué e Caleb demonstraram disposição de fé para tomar posse da terra prometida. 12 príncipes foram, 10 voltaram com negativas. Eles são gigantes, as cidades são fortificadas, nós parecíamos como gafanhotos. Josué e Caleb se levantaram em fé e disseram: Deus falou, Deus vai cumprir, a terra é nossa, vamos entrar, vamos invadir porque a terra é nossa. Mas de 12, só 2, 10 persuadiram o povo para que o povo não fosse à guerra. Mas a guerra é do Senhor. O resultado foi que Deus decidiu colocar o povo em marcha pelo deserto, esperar a primeira geração morrer e depois dar uma nova oportunidade para Israel. E eu vou dizer para você, caso a segunda geração se acovardasse, provavelmente a peregrinação pelo deserto se prolongaria. Seriam 50 anos, 60 anos, não sei. Mas a segunda geração não se acovardou. Deus fez então um conclave para a nova celebração da lei. Por isso, se você for ler, anota aí, depois você vai ler. Deuteronômio 5 vai repetir Êxodo 20. Por quê? Porque foi para uma nova geração. Deuteronômio capítulo 5 vai repetir a mesma coisa que está escrito em Êxodo 20. Por quê? Porque Êxodo 20 foi para a primeira geração. Deuteronômio capítulo 5 foi para a segunda geração. E Deus então delegou a Josué a função outrora exercida por Moisés, de ser o libertador do povo de Israel. Em outras palavras, Deus demorou 40 anos para avançar o que poderia ter avançado em 3 meses. Deus demorou 40 anos para avançar o que poderia ter avançado em 3 meses. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, no tempo em que Samuel era sacerdote e profeta em Israel, o povo pediu um rei. O povo começou a dizer: as nossas nações vizinhas têm um rei, nós também queremos um rei humano. Que as nossas nações vizinhas, todas elas têm um rei, e o rei tem um trono, e o rei tem um cetro na mão, e o rei fica lá com uma coroa, e nós também queremos ter. Nós também queremos ter um rei, a exemplo de todas as outras nações.
Samuel não gostou nem um pouco, o profeta Samuel não gostou nem um pouco, foi chorar diante de Deus. Deus consolou Samuel dizendo para ele assim: Samuel, eles não te rejeitaram como sacerdote e profeta, mas eles rejeitaram a mim como Deus. Não foi a você, Samuel, que você é um instrumento meu, não foi a você. Eles não rejeitaram você, meu amigo, eles rejeitaram a mim como Deus. Eles estão pedindo um Deus humano, um rei humano, e não entendem que eu sou o rei dos reis, que eu sou o Senhor dos senhores. Eles não compreenderam isso. Deus então vai, esclarece ao povo as implicações de ter um rei e adverte que a ideia não é boa. Essa ideia de vocês terem um rei humano não é boa, não vai ficar legal, mas vocês são livres, vocês podem fazer escolhas, vocês podem decidir. Aí ele concorda ao pedido e concede um rei para Israel, o rei Saul. Você conhece bem a história. E aí tem a sucessão de reinados, e a sucessão de reinados divide o povo, separando 10 tribos de um lado, chamado de Reino do Norte, Israel, e 2 tribos de outro lado. O Reino do Norte, a capital era Samaria, com 10 tribos. E o Reino do Sul, Judá e Benjamim, era chamado de Judá, e a capital é Jerusalém. É dividido. O povo de Deus é dividido. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e há uma divisão em Israel. Foram mais de 600 anos de sofrimento para Israel. 120 anos de Reino Unido e 400 anos de Reinos do Norte e Reino do Sul, dando a Deus o trabalho de disciplinar o povo. E aí chega o fim do Reino do Norte, que foi conquistado pela Síria, lá no século 7 a.C., e 70 anos de cativeiro do Reino do Sul, que foi dominado, que foi subjugado, que foi escravizado, sob o domínio da Babilônia, no século 5 a.C. E após isso ele faz nascer o Messias, que entraria em Jerusalém, aclamado como filho de Davi. Só depois disso tudo, só depois da disciplina do povo, que resolveu seguir caminhos errados, que não eram caminhos de Deus, e do povo ser disciplinado, é que o Messias entra em cena. Em outras palavras, Deus faz uma tremenda curva para suscitar a semente, para levantar a semente de Abraão, preservando a descendência de Judá, um dos filhos de Isaac. O terceiro caso que eu quero dizer, ocorre esse mesmo fenômeno em relação ao templo de Jerusalém. Num dos seus momentos de ócio, estava lá de bobeira, como diriam aí na gíria de Bob, Davi estava lá na varanda do palácio, num dos seus momentos lá à toa, sem ter o que fazer. O problema fica à toa, tá, gente? O problema é que a gente começa a ver coisas, pensar coisas, né? Num desses momentos ele olhou para Batseba, né? Você já conhece a história, né? Lá na varanda, lá nesse momento de ócio, ele olhou para Batseba e a desgraça que aconteceu na vida dele, na família dele, em Israel, né? Aí num desses momentos lá na varanda, do seu palácio, o rei Davi teve a brilhante ideia de construir um templo para o Deus de Israel. Afinal, os deuses de outras nações tinham onde morar, e o Deus de Israel era um sem teto, ou um com barraca, porque existia o tabernáculo, né? O tabernáculo ia, conforme Israel ia avançando, o tabernáculo ia andando no tempo lá de Moisés, no tempo de Josué, existia o tabernáculo. Aí Davi, eureka! Tinha uma brilhante ideia. Vou construir um templo para Deus. Deus agora vai ter aonde morar, porque todos os povos vizinhos já têm um templo, e o Deus de Israel precisa ter um templo também. Precisa ter um templo para ser adorado. Que ideia brilhante que eu tive nesse momento meu. Oh, maravilha! E o profeta Natan adverte Davi afirmando que Deus jamais solicitará um templo. Natan fala para Davi: Davi, Deus não quer templo nenhum. Deus não quer nada disso, Davi. Tira essa ideia da tua cabeça. Mas mesmo assim Davi não ouve o profeta
resolve levar o seu projeto adiante, acreditando que está fazendo algo para glorificar a Deus. Deus então decide acolher a oferta de Davi, assume o compromisso de ouvir as orações do povo naquele tempo, e a partir de então, o templo de Jerusalém é incluído no processo histórico de redenção. A mesma coisa acontece com o rei, seu nome é perpetuado para sempre, porque da descendência de Davi que surge o Messias, que surge Jesus. E aí Jesus, ele entra em cena. Eu falo sempre que quando Jesus entra em cena, a vida muda. Quando Jesus entra em cena, as coisas modificam. Quando Jesus entra em cena, a vida sai do preto e branco para ficar no colorido. Quando Jesus entra em cena, a vida passa a ter sabor, a vida passa a ter luz. Jesus entra em cena e Deus ele faz um esforço tremendo para desmontar a figura do templo e incluir novamente a figura do tabernáculo em Jesus. Porque Deus nunca pediu templo nenhum. E aí Deus ele vai mostrar ao povo que a figura do tabernáculo é mais importante. Porque em Jesus, Deus tabernaculou entre nós. Deus habitou entre nós. Em Jesus, Deus passou a estar muito mais próximo de todo o povo. Em Jesus, Filho do homem. Diferentemente dos passarinhos, Jesus não tinha endereço fixo. Jesus tabernaculou. A afirmação de que Deus não está brincando de liberdade é tão real que através do profeta Deus mesmo expressa uma frustração, falando a respeito de seu cuidado para com o povo de Israel, que compara a uma vinha, afirma ter feito de tudo para colher uvas boas, mas as uvas foram amargas. Está lá em Isaías capítulo 5, depois você lê com calma em casa, e que o faz exclamar em puro espanto, que não conseguia entender como as pessoas poderiam preferir a água enlameada da chuva às águas cristalinas do manancial. Está lá em Jeremias capítulo 2, versículos 12 a 13. Eu fiz de tudo para colher uvas boas, mas no fim colhi uvas amargas, vai dizer Deus através do profeta Isaías, em Isaías 5. E vai dizer, eu não consigo entender, através do profeta Jeremias, no capítulo 2, eu não consigo entender como as pessoas preferem a água enlameada da chuva ao invés da água cristalina do manancial. Também por esta razão eu creio que Deus ele não tem planos. Vou repetir? Eu creio que Deus ele não tem planos, mas propósitos. Deus ele tem propósitos. A realização cabal dos propósitos de Deus está garantida pelo fato de Deus ser soberano, enquanto as idas e vindas dos planos de Deus são necessárias em razão da liberdade humana. Deus ele tem propósitos, mas essas idas e vindas desse plano para execução do propósito de Deus é por causa da liberdade do homem. Era para entrar em 3 meses na terra prometida. Demorou 40 anos. Mas o propósito de Deus se cumpriu. Demorou. Não por causa de Deus, por causa do homem. Mas se cumpriu. Esses 3 exemplos que eu acabei de citar para vocês ilustram como Deus, para garantir a concretização dos seus propósitos, Ele vai redesenhando seus planos em virtude das ações livres do homem, em virtude das ações livres suas e minhas. Mas você perguntaria para mim, pastor, aonde é que está o paradoxo? Aonde é que está a contradição? Pois até agora, pastor, eu não consegui enxergar nenhuma aparente contradição no fato de Deus permitir que a história se desenrole a partir das escolhas livres do homem. Não vi nenhuma contradição. Por enquanto, pastor, o homem age e Deus reage. A questão é que essa não é toda a verdade. Essa não é toda a verdade. A verdade completa, ela inclui o quê? A ação soberana de Deus em relação à ação livre do homem. Deus ele age soberanamente, mesmo quando nós, homens, seres humanos, agimos livremente. Como pode ser isso, pastor?
você talvez me perguntasse. A resposta pode ser desenhada a partir de outros 3 exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. A saga de José no Egito, a rebeldia de Faraó e a morte de Jesus Cristo. Então vamos para essa segunda parte da nossa mensagem agora. Deus, ele age soberanamente, levando em conta a liberdade humana. Deus, ele age soberanamente, levando em conta a liberdade humana. Alguém diria que o paradoxo da afirmação consiste no fato de que Deus age soberanamente. A ação humana não é livre. Se Deus age soberanamente, o que você fizer não é liberdade. Ele é soberano. Ele definiu que eu bateria no prato às 11h19, no dia 22 de novembro de 2015, falando para um público aqui na rua João Rodrigues da Cunha, número 661, em Olinda, em Nilópolis. Ele é soberano, ele definiu isso. Então o que eu fiz aqui não foi livre, foi porque ele já decidiu na eternidade que eu faria isso. Talvez também você dissesse, e se a ação humana é livre, Deus não é soberano, ou não pode agir soberanamente. O Clay é livre para bater no prato, então Deus não é soberano. Tem alguma coisa estranha aí. Essa aparente contradição poderia ser desfeita por uma simples redefinição de soberania. E eu entendo soberania como a crença de que nada pode impedir Deus de executar sua vontade, a não ser Ele mesmo, Deus. Vou repetir. Eu entendo soberania como o quê? A crença de que nada pode impedir Deus de executar a sua vontade, a não ser Ele mesmo, Deus. Não sou eu que persuado a Deus, é Ele que decide, Ele é soberano. A vontade é dEle, absolutamente dEle, e só Ele pode ir contra a sua própria vontade. Só Ele pode chegar e decidir, vou fazer de outro jeito. Isso é soberania. A aparente contradição também poderia ser desmontada também pela afirmação de que a soberania de Deus não anula a liberdade humana. Por exemplo, vou dar um exemplo lá de cá. Eu sou soberano em relação ao meu filho Paulo Miguel. Eu sou soberano em relação a ele. Mas isso não impede que o meu filho, que o Paulo Miguel, haja livremente. Lá em casa eu sou soberano sobre ele. Mas ele age livremente, porque eu dou liberdade para ele. Então ele tem a hora de estudar, ele tem a hora de ler a Bíblia, ele tem a hora de ler os livros dele, ele tem a hora de tomar café, de almoçar, fazer o exercício da escola, de ir para a escola, de ir para o futsal. Mas ele também tem a hora de jogar o videogame, de lazer, de mexer no tablet, de jogar bola com os amigos. Eu sou soberano em relação a ele, mas em muitas coisas ele age livremente, porque na liberdade concedida por mim a ele, ele age. Pai, agora eu posso ter o horário de lazer? Não quero jogar. E não sou eu que vou dizer, não, joga videogame, mexe no tablet ou vai jogar bola. Ele é livre. Nossa, a liberdade vigiada, sim, mas ele é livre. Eu deixei de ser soberano sobre a vida dele? Não, mas ele é livre. Isso se aplica à relação entre Deus e o homem, quando Deus soberanamente escolhe como usar sua soberania. Isto é, considerando que Deus soberanamente escolheu outorgar liberdade ao humano, esta liberdade humana em nada anula a soberania de Deus. O homem é livre porque Deus quer, e não porque Deus foi destituído da sua soberania. Olha só, o homem tomou o poder da mão de Deus e agora faz o que bem quiser. Não, não. Desde o princípio Deus deixou o homem ser livre. Governe. Governe sobre a natureza, sobre os peixes, sobre os mares. Governe sobre o mundo terra. Governe. Desde o princípio. Deus deu essa liberdade ao ser humano. Não foi um homem que deu uma pernada em Deus, passou a perna em Deus e agora está vivendo a sua vontade, a sua maneira. Não, não. Foi Deus quem quis assim, foi Deus quem permitiu que isso acontecesse. Particularmente eu acredito estar falando o óbvio para vocês,
mas os nossos óbvios não são necessariamente óbvios para os outros. Além disso, os nossos óbvios podem parecer simplistas em relação aos óbvios dos outros. Ou mais do que isso, os nossos óbvios podem sugerir covardia, fuga de debate aos olhos dos outros. Por esta razão, convém entender melhor como a soberania de Deus convive com a liberdade humana e vice-versa. Vou repetir para vocês. Deus não está brincando de liberdade. A decisão divina em outorgar liberdade para você e para mim, Deus escolheu livre e soberanamente fazer. Ele limita a sua atuação, mesmo sendo Deus, mesmo sendo soberano, para permitir, para visar, dar espaço à sua existência e possibilitar que você conviva com Ele. Porque senão você vai sufocar. Sabe aquele pai que sufoca? Aí a criança tem 17 anos, tem que andar de mão dada com o pai para atravessar a rua, não sabe atravessar a rua. E a vida inteira o pai estava lá dando a mão, atravessando a rua com o filho. Aí agora a criança está com 17 anos, já terminando o ensino médio, e está lá o pai lá buscando na porta da escola. Acontece ou não acontece isso? Aí a criança, menino então, vai para o quartel com 18 anos, não sabe nada. Não sabe de nada. Porque ele era tratado, não, que é menino, não pode lavar a louça, não, que é menino, né? Não, ele não forra a cama dele, não, vai lá para o quartel padecer. Vai para o quartel padecer. Vai para a cidade, vai lá para o centro da cidade. O trem chega até a Central do Brasil, ele não desce, fica lá no trem, trem volta, vai até Japeri. Ele não sabe nem andar de trem. Que a vida inteira teve o papai ali perto, ali, bajulando, o papai ali perto, ali, prendendo, colocando dentro de uma bolha protetora e não deixando viver. Deus lhe permite com que nós venhamos a viver. Ele permite com que nós cresçamos, amadureçamos. Deus é maravilhoso. Você conhece a história? José era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó, esse nome foi transformado para Israel, da origem às 12 tribos de Israel. José, sonhador, né? Acreditava que Deus o havia escolhido para governar a família. Eu vou governar sobre os meus pais, sobre os meus irmãos, e ainda eles vão se prostrar diante de mim e reconhecer a minha grandeza. Era um sonhador, José. Os irmãos mais velhos não gostaram nada disso. Que conversa é essa? A gente, nosso pai se prostrando diante de você, camarada, né? Vamos nos livrar de você já já. Tramaram lá se livrar de José. José foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores de escravos. Foi parar lá no Egito. E a Bíblia vai dizer que a mão de Deus era com José. A mão de Deus era com José. O camarada foi vendido pelos irmãos. Falaram para o pai dele que ele havia morrido. Ele vai ser escravo lá no Egito. E a Bíblia vai dizer, a mão de Deus era com José. Calma aí, pastor. A mão de Deus ser comigo desse jeito eu não quero não. Que é isso, pastor? Eu queria ficar quietinho em casa mesmo. Essa conversa aí. Ser vendido pelos meus irmãos, ser enganado, ser tratado como escravo, viver numa terra estranha. A mão de Deus era com José. De modo que ele prosperou, se tornou uma espécie de primeiro-ministro do Egito, com autoridade inferior apenas à do faraó. Sua ascensão lá no Egito, depois de ele ser preso, depois de tantas coisas que terem acontecido, você conhece bem a história, mas não vamos nos deter nela. A ascensão de José lá no Egito se deveu às interpretações dos sonhos, né? Especialmente a respeito das vacas magras e das vacas gordas, que representaram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele orientou o faraó a armazenar no tempo da fartura, para que quando chegasse o tempo das vacas magras, houvesse provisão. E deu certo. E foi assim, fugindo da fome, que seus irmãos chegaram lá no Egito e descobriram que o menino mimado,
que fora vendido por eles para os mercadores de escravos, se tornara nada mais, nada menos do que a segunda pessoa mais poderosa do mundo de então. José se tornou a segunda pessoa mais poderosa do mundo em que ele vivia. Diante dos irmãos perplexos que faziam sua meia-culpa entre lágrimas e desespero, José sai com a seguinte declaração: não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Pois vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Não para minha própria satisfação, mas como instrumento para salvar a vida de muitos. Aí passou-se muitos anos, sobe ao trono do faraó, um faraó que jamais ouvira falar a história de José, que desconhecia que o povo israelita era a sua descendência, temendo pela segurança do seu reinado, crescendo muito, já tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas aqui, em razão do aumento populacional do povo de Israel, o faraó decide impor sobre os israelitas uma escravidão desumana. O povo é escravizado, o povo clama ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Deus ouve o clamor do povo, levanta Moisés como libertador. Moisés é levado, é enviado por Deus para negociar com o faraó, com Ramsés, para negociar a libertação dos israelitas. Mas o faraó age obstinadamente, impede o êxodo do povo, não deixa o povo ir, deixa o meu povo ir, não deixo. Deus então age com um braço forte, retira os israelitas do Egito, após submeter os egípcios a duras pragas. Você conhece as 10 pragas. Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo que carregaria pela história o ventre grávido do Messias prometido, nasce sob o signo da libertação, vai para o seu êxodo. Aí mais adiante, lendo a Bíblia, nós vamos ficar sabendo que tudo isso havia sido articulado por Deus. Os sonhos de José, a venda de José como escravo no Egito, o sonho do faraó, interpretado por José, os anos de fartura, os anos de fome, a imigração da família de José para o Egito, os anos de escravidão. E pasmem os senhores, pasmem vocês, até o coração endurecido de faraó, que pensava agir de livre vontade, mas obedecia a um script muito bem elaborado por Deus. E o Messias? O Messias nasce, o Messias cresce, o Messias anda por toda parte fazendo bem, o Messias é rejeitado pelo seu povo, a descendente de Israel, é preso sob acusação de sedição, ele está se dizendo o rei dos judeus, ele quer o lugar de César, ele é condenado, ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita ao 3º dia. Aí no dia da festa de Pentecostes, celebrada anualmente pelos israelitas, no 50º dia após a festa da Páscoa, Pedro, um dos chamados 12 apóstolos, discípulos de Jesus, explica o advento de Cristo e o derramar do Espírito Santo com as seguintes palavras: vocês assassinaram Jesus de Nazaré, mas saibam que ele foi morto, porque Deus assim planejou, e por essa razão o trouxe de volta da morte e o fez Senhor. É Cristo, o fez o Messias. Parece que Pedro tinha uma boa memória, pois Jesus já havia dito que a sua morte seria um assassinato, mas a sua vida não lhe seria arrancada das mãos, pois ele a daria voluntariamente, ele a daria livremente. Aí está um outro grande paradoxo. Deus, ele age soberanamente, levando em conta a liberdade humana. A saga de José é ao mesmo tempo resultado da ação livre de seus irmãos. Quem que vendeu José? Foram os irmãos dele, não foi? Ação livre. Mas também ação soberana de Deus, porque Deus tinha um propósito que José fosse para o Egito. Ação livre dos irmãos, mas ação soberana de Deus ao mesmo tempo.
A rebeldia de Faraó é ao mesmo tempo uma ação livre do opressor. Ramsés não quis dar o braço a torcer. São 3 milhões de pessoas aqui. Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai olhar minha filha? Quem vai fazer esses prédios aí? Quem vai fazer essa construção? Essa turma de israelita que vai fazer. Deixa eles ali. Não vou liberar ninguém não. Eu quero mais é prosperar. Se eu abro guarda para você, Moisés, para o seu Deus, o que as nações vizinhas vão falar de mim? O faraó se enfraqueceu. O faraó deixou 3 milhões de pessoas irem embora. 3 milhões de pessoas irem embora. Então assim não pode. E aí é uma ação livre do faraó, mas ao mesmo tempo uma ação soberana do Deus de Israel. O apóstolo Paulo vai falar que Deus endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Mas pastor, ele não era livre? Sim, ação livre e soberana ao mesmo tempo. A morte de Jesus de Nazaré é ao mesmo tempo assassinato e autuação. Ação livre dos homens em crucificar o Messias, o Filho de Deus, e cumprimento eterno do propósito de Deus. Esses 10 minutos finais, Deus ele conhece os fatos que ainda não aconteceram. O paradoxo consiste no seguinte: sendo fatos, fazem parte do passado, mas se ainda não aconteceram, fazem parte do futuro. Esse é um grande debate, esse é um grande tema que o teísmo aberto ele vai propagar aí. O teísmo aberto ele afirma que Deus decidiu criar um universo no qual o futuro não pode ser totalmente conhecido, até mesmo por ele, Deus. Aí os teístas abertos vão dizer assim: Deus ele sabe até a página 30, da página 31 em diante ele não sabe. E eles se equivocam. Vamos lá para a palavra de Deus. Futuro não é uma realidade, isto é, o futuro ainda não existe. Deus conhece apenas aquilo que pode ser conhecido, vai dizer os teístas abertos. Este ponto de vista é chamado de onisciência dinâmica, onde o conhecimento de Deus a respeito do futuro é parcial, pois o futuro está parcialmente definido, fechado, e parcialmente definido, aberto. Por isso é chamado de teísmo aberto. Conhecimento de Deus a respeito do futuro contém o que está determinado, bem como o que é apenas uma possibilidade, isto é, aquilo que é indeterminado. Aí o futuro determinado inclui 2 realidades: o que Deus decidiu que faria e os eventos físicos determinados, como por exemplo o choque de um asteroide com a Lua. Mas o casuísmo bíblico vai contradizer o teísmo aberto, porque vai mostrar que Deus conhece o futuro. Vamos ver alguns exemplos? Não precisa ir lá não para ganhar tempo, porque nosso tempo está estourando. Gênesis capítulo 15, anota para você ver em casa. Gênesis 15, 13 a 14. Eu fico com a Bíblia. Eu não enxergo a Bíblia com a lente dos homens, eu enxergo a lente de Deus. O pessoal do teísmo aberto vai dizer que Deus não sabe, mas a Bíblia vai dizer que Deus sabe. Gênesis 15, 13 a 14 diz: então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, que será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também o julgarei a nação ao qual ela tem que servir, e depois sairá com grande riqueza. Está falando da escravidão antes de Isaac nascer, antes de Jacó, antes de José. Já está falando Deus a Abraão que o povo dele peregrinaria e que ficaria escravo numa terra, no Egito, mas que sairia de lá com grande riqueza. Isaías 46, 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia,
vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então nós vamos ver que Deus, Ele sabe de tudo. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Em Ariovaldo Ramos vai dizer assim, que o futuro como decreto, que as pessoas vão pegar e vão dizer assim, não, aquilo que Deus decretou, Ele disse que ficaria 400 anos escravos e ficaram 400 anos escravos. Ele disse que ficariam 70 anos escravos, ficaram 70 anos escravos. Ah, então é só o que Ele decretou. Aí Ariovaldo Ramos, pastor Ali vai dizer assim, o futuro como decreto parece fazer sentido em relação às profecias, como as que se cumpriram na vida de Jesus Cristo. Mas enquanto aquelas de aviso, como a de que Pedro negaria Cristo 3 vezes antes do cantar do galo, ou o anúncio da traição de Judas Iscariotes. Como é que ficariam isso? Se elas se enquadram nos decretos, Deus é culpado. Pois ao decretar que Pedro ou Judas faria o que deles foi dito, deixou sem escolha. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Foi isso que ele disse? Antes do cantar do galo, tu me negarás. Eu já sei o que tu vai fazer, Pedro. Ele não decretou. Ele já sabia o que iria acontecer. E Judas, um entre vós é o traidor. Ah, foi decreto. Ah, ele decretou que Judas seria o traidor. Não, então Judas não é culpado de nada, né? Ele só é um bonequinho de presépio manipulado. É isso? Não. Sabendo que um dentre vós trairia. Diferente. As situações que foram pré-determinadas até como juízo, mas foram devidamente anunciadas como tal, como no caso do endurecimento do coração do faraó na ocasião do êxodo dos judeus. Cristo, porém, disse que os escândalos eram inevitáveis, mas não os escandalizadores. Os escândalos eram inevitáveis, mas não os escandalizadores. O que tem de escandalizador no meio do Evangelho, ou do que se diz Evangelho, é uma grandeza. Ah, mas isso aí está para se cumprir a palavra, pastor. Está dizendo que existiriam os falsos profetas, sim. Mas ai daqueles por quem vem os escândalos, né? Ai daqueles por quem vem os escândalos. Há uma diferença a respeito disso tudo. Não é que a palavra está dizendo que haveriam falsos profetas, que Deus determinou, fulano, beltrano e ciclano vão ser falsos profetas. Não, porque sabedor de que homens se corromperiam, foi falado isso. Agora, ele não estipulou que era o João, o Paulo, o Pedro, o Antônio, que seriam esses falsos profetas. Nós somos livres para decidirmos, queridos. Nós somos livres para decidirmos. Nós somos livres para tomarmos decisões. Nós somos livres para agir. Deus é soberano? É soberano. Mas nós somos livres para tomar as nossas decisões na vida. Você tem liberdade para fazer. Não faça algo para dizer assim, não, Deus sabia todas as coisas, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que passar isso mesmo. Não fique contando com isso, fazer bobagem para dizer que eu estava com Deus, não. Assuma a sua responsabilidade, se posicione segundo aquilo que Deus diz, segundo aquilo que Deus nos ensina, segundo aquilo que Deus fala para cada um de nós. 2 minutos para terminarmos. Os paradoxos da minha fé afirmam que Deus escreve a história através das mãos humanas. Que Deus age soberanamente levando em conta a liberdade humana. Que Deus conhece os fatos que ainda não aconteceram. É isso que eu acredito. Pastor, qual é a relevância dessas afirmações para a vida e o relacionamento com Deus e a caminhada no discipulado de Cristo? Ou, mais precisamente, como podemos ou devemos nos posicionar, pastor, diante dessas verdades, de modo a assumirmos as responsabilidades inerentes ao sagrado direito de viver? Como podemos? Submetendo a Ele, andando com Ele, caminhando com Ele, vivendo aquilo que Ele ensina, acreditando em tudo que Ele diz, porque o que Ele diz é. Se está escrito, eu creio. Está na Bíblia, eu creio. Não conforme o homem ensinou, mas
mas conforme Jesus ensinou. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos caminhar com a nossa liberdade, mas sabendo que Deus é soberano, hoje e sempre. Amém e amém. Fique de pé, queridos. Aleluia. Senhor Deus, graças te damos por essa manhã preciosa, na tua presença doce e suave. Muito obrigado pela tua comunhão para conosco. Muito obrigado pela tua provisão em nossas vidas. Despeça-nos na tua paz e no teu amor. E que nós, na liberdade que nós temos, possamos entregar os nossos caminhos a ti. Possamos confiar todo o nosso caminho a ti, para que possamos trilhar caminhos, veredas de justiça, veredas de paz, veredas de fé, veredas de esperança, para que nós possamos trilhar, Senhor, em comunhão contigo, pastos verdejantes, águas tranquilas, e que nós possamos viver para a tua glória, hoje e sempre. Despeça-nos, leva-nos, guia-nos, conduza-nos em triunfo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vá em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.